Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional nesse dia. Hoje eu quero falar sobre o jovem rico. Texto básico para esta devocional encontra-se em Lucas, capítulo 18, dos versos 18 a 27. Esse texto fala o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A história que acabamos de ler, meus queridos, está mencionada 3 vezes nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas foram movidos pelo Espírito Santo a narrarem a história de um homem rico que veio a Jesus. Então vejamos quais lições podemos aprender com esse texto. Primeiramente, esses versículos nos ensinam quão profundamente uma pessoa pode avançar em sua ignorância. Somos informados que certo homem de posição perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E o nosso Senhor Jesus, ele conhecia o coração desse homem e deu-lhe a resposta cujo objetivo foi esclarecer-lhe o verdadeiro estado de sua alma. E o Senhor Jesus, então, recordou-lhe os 10 mandamentos e recitou alguns dos principais mandamentos da segunda tábua da lei. Imediatamente a cegueira espiritual desse homem foi revelada. Tudo isso, replicou ele, tenho observado desde a minha juventude. Não podemos imaginar uma resposta mais repleta de trevas e ignorância pessoal. Aquele que deu essa resposta não sabia nada corretamente a respeito de si mesmo, de Deus e de sua lei. Tal ignorância é um caso isolado, será? Imaginamos que não existem pessoas semelhantes a ele em nossos dias? Se imaginamos, estamos grandemente, completamente enganados. Com receio, afirmamos que há milhões de pessoas em todo o cristianismo que não têm a menor ideia sobre a natureza espiritual da lei de Deus e, por consequência, não sabem coisa alguma a respeito de sua própria pecaminosidade. Não percebem que Deus exige a verdade no íntimo e que transgredimos os seus mandamentos em nossos pensamentos e corações, mesmo quando não os transgredimos em nossos atos. A primeira coisa essencial à nossa salvação, sabe o que é? É sermos livres dessa cegueira. Os olhos de nosso entendimento precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. Temos de aprender a conhecer a nós mesmos. Nenhum homem verdadeiramente ensinado pelo Espírito jamais falará que desde a sua juventude tem observado todos os mandamentos de Deus. Pelo contrário, ele clamará, assim como o apóstolo Paulo: a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isso está registrado em Romanos 7,14 e verso 18. Em segundo lugar, presta atenção, esses versículos nos ensinam que o grande dano causado por um pecado que domina o coração, o grande dano causado por um pecado que domina o coração. O desejo aqui que o homem rico expressou era correto e bom. Vejam, ele queria a vida eterna. Isso não é bom? À primeira vista,
Não havia qualquer razão pela qual esse homem não podia ser instruído no caminho de Deus e tornar-se um discípulo de Cristo. Mas, infelizmente, existia uma coisa que ele amava mais do que a vida eterna. Era a sua própria riqueza. Olha só. Quando convidado por Cristo a abandonar tudo o que possuía na terra e a juntar um tesouro nos céus, esse homem não teve fé para aceitar o convite. O amor ao dinheiro, meus queridos, era o pecado que dominava o seu coração. É um tipo de atitude, que é muito comum em nossos dias. Esse tipo de atitude é muito comum em nossos dias. Poucos são os pastores que não podem citar diversos casos semelhantes ao desse homem. Muitas pessoas estão dispostas a desistir de tudo por amor a Cristo, exceto um pecado muito querido, e por amarem esse pecado, arruinam suas almas para sempre. Pecado da ganância. Herodes ouvia João Batista, e quando ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente, diz Marcos capítulo 6, verso 20. Herodes, veja, mas houve algo que Herodes não podia fazer: romper seu relacionamento com Herodias, e isto custou-lhe a sua alma. Não pode haver, melhor dizendo, reservas em nosso coração se desejamos receber algo de Cristo. Não pode. Precisamos estar dispostos a abandonar qualquer coisa, embora nos seja muito preciosa, que se coloca entre nós e nossa salvação. Devemos estar prontos a cortar fora a mão direita e a arrancar o nosso olho direito, a fazer qualquer sacrifício e quebrar qualquer ídolo. Temos de lembrar que a vida eterna está em jogo. Uma pequena fenda não reparada é suficiente para afundar um grande navio. Um pecado costumeiro ao qual uma pessoa se agarra com obstinação é suficiente para fechar-lhe a entrada ao céu. O amor ao dinheiro, meus queridos, nutrido ocultamente no coração, é o bastante para levar um indivíduo, uma pessoa que em outros aspectos possui moralidade e irrepreensão, ao abismo do inferno. Lembre-se de Bartimeu, cego mendigo, aquele que, lançando de si a capa, único bem precioso, ele de um salto foi ter com Jesus, porque agora ele entendia que nada poderia ser mais precioso do que Jesus. E ele deixou para trás o bem mais precioso que ele tinha, uma capa, e foi ter com Jesus. Mas em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam quão grande é a dificuldade para um rico ser salvo. Olha só, nosso Senhor Jesus a identificou no comentário solene que fez a respeito da situação do homem de posição. Ele diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A verdade aqui que nosso Senhor apresentou é confirmada em todos os lugares. Nossos próprios olhos nos dirão que a graça divina e as riquezas raramente andarão juntas ou andaram juntas. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, disse o apóstolo Paulo. Ele diz para nós observarmos as pessoas que foram chamados para serem crentes, chamados por Deus. Pessoas não muito sábios, pessoas nem muito poderosas, nem muitos de nobre nascimento. É uma realidade evidente que poucas pessoas ricas se encontraram ou se encontram no caminho da vida. Por um lado, as riquezas inclinam seus possuidores, sabe a quê? Ao orgulho, à obstinação, à autossatisfação e ao amor pelo mundo. E ainda, os ricos dificilmente são abordados com fidelidade sobre os assuntos referentes às suas próprias almas. Geralmente eles são cortejados e bajulados. O rico tem muitos amigos, diz Salomão em Provérbios 14 e 20. Poucas pessoas têm coragem de contar-lhes toda a verdade. Os pontos
fortes dos ricos são exagerados. Seus pontos fracos são encobertos, disfarçados e desculpados. O resultado é que, enquanto seu coração está dominado pelas coisas do mundo, seus olhos estão cegos para a sua verdadeira condição espiritual. E por que nos admiramos se Jesus disse que a salvação de um rico é algo muito difícil? Por quê? Não tenhamos inveja dos ricos, nem cobicemos suas possessões. Pouco sabemos a respeito do que poderia nos acontecer se nossos desejos fossem realizados. Sabiam disso? O dinheiro que milhões de pessoas estão constantemente desejando e anelando ter, e que muitos tornam seu Deus, está mantendo miríades de almas fora do céu. Diz Paulo a Timóteo assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6, versículo 9. Feliz é aquele, meus queridos, feliz é aquele que aprendeu a orar: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, e se contenta com as coisas que tem. Mas por último, esses versículos nos ensinam quão imenso é o poder da graça de Deus. Esta é a parte feliz, essa parte dessa devocional que nos dá esperança. Aqueles que ouviram essa devocional até agora vão entender a parte da esperança, a parte da graça de Deus. Nós o notamos nas palavras que o Senhor Jesus dirigiu aos que ouviam falar sobre o perigo que corria aquele homem rico. Eles haviam perguntado: quem pode ser salvo então? Já que é impossível um rico, ou é quase impossível um rico ser salvo. A resposta de nosso Senhor foi completa e abrangente: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Louvado seja o Senhor, porque pela graça divina um homem pode servir a Deus e chegar ao céu estando em qualquer posição em sua vida. A palavra de Deus contém muitas ilustrações admiráveis dessa doutrina. Abraão, Davi, Ezequias, Josafá, Josias, Jó, Daniel foram homens ricos e ilustres. No entanto, todos foram salvos e serviram a Deus. Todos acharam graça suficiente para suas almas e venceram as tentações pelas quais estavam cercados. O Senhor deles continua vivo, e aquilo que ele fez por esses seus servos, ele pode fazer por tantos outros. É capaz de hoje conceder poder aos crentes ricos para que, apesar de suas riquezas, continuem seguindo a Cristo. Sigam a Cristo, pois esse mesmo poder ele concedeu aos judeus ricos de sua época. Tenhamos cuidado para não supor que a nossa própria salvação é impossível por causa das intensas dificuldades de nossa posição. Frequentemente esta é uma sugestão de Satanás ou de nossos corações levianos. Não devemos permitir, meus queridos, que tal pensamento flutue em nossas mentes. Não importa o lugar em que vivemos, desde que não estejamos seguindo uma vida caracterizada pelo pecado. Não importa a dimensão do nosso salário, não importa se as riquezas nos sobrecarregam ou se a pobreza nos aflige. A graça e não a posição é o eixo em torno do qual gira a nossa salvação. O dinheiro não fechará a porta do céu para nós, viu? O dinheiro não fechará a porta do céu para nós se os nossos corações estiverem em retidão diante de Deus. Cristo pode nos tornar mais do que vencedores e capacitar-nos a vencer em cada provação. Assim disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A pergunta é: em que você tem posto a sua esperança, suas energias, seu tempo e sua saúde? Em que? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse assim em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Ele escreveu uma carta para Timóteo e ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro, olha só, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meu desejo sincero é que Deus abra o seu entendimento, a fim de que você possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E a promessa de Deus para quem faz isso é que Ele mesmo haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Assim, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, abrindo os nossos entendimentos para entender essas benditas verdades extraídas das Escrituras. Deus te abençoe. Amém.